Olá, povo, como vão? Espero que todos estejam bem, tá? Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos exibir aqui nesse canal para mostrar a vocês como funciona o Java, paradigmas de programação, o que é ser um programador, qual é a finalidade da aplicação, qual é a finalidade de um aplicativo. Se a gente for fazer uma analogia bem fria mesmo, um computador sozinho, sem nenhum tipo de função, ele é apenas uma caixa para gastar energia, certo? Então hoje, se você for observar, nós temos aplicações para qualquer tipo de coisa. É um GPS, tá? É um GPS. Ele é rede social, tira foto, efeitos de foto, navegar na internet. Hoje não vivemos sem dispositivos móveis, não vivemos sem computadores e, consequentemente, temos que ter aplicações com que rodem e façam essa coisa funcionar. Nos primórdios, lá no início, quando as coisas começaram, a informática, informação automática, se juntar a palavra, ela fez o seguinte, ela foi criada com o objetivo de unir processos, fazer com que processos passem a serem mais rápido do que o processo manual, em relação à venda, em relação a recebimento, em relação a depósito, uma série de itens, certo? Os aplicativos que o programador desenvolve e coloca isso em funcionamento, eles são para qualquer tipo de uso. E a vantagem de uso do Java é que não importa o que é que você esteja usando. Ah, eu estou usando uma Smart TV. Você pode criar um aplicativo para Smart TV. Eu estou usando Android, cria um aplicativo para o Android. Eu estou usando o iOS, você cria um aplicativo para o iOS. Eu estou usando o Windows, você usa um aplicativo para rodar no Windows. Eu estou usando o Linux, você vai ter um aplicativo que vai rodar no Linux. Os aplicativos são para fazer alguma coisa. E o nosso objetivo é, passo a passo, mostrar como criar esses aplicativos, mostrar como você vai trabalhar com esses aplicativos. Vamos criar um projetozinho bem, não é aquele projeto totalmente complexo, que vai ter 215 aulas, mostrando, não, vai mostrar, é um projeto simples, que vai agregar todos os valores que precisam de um projeto, tipo inclusão, alteração, remoção, consulta, relatórios, o básico para poder você fazer projetos maiores. Vamos ter um pouquinho de banco de dados, explicando como funciona o banco de dados, como é que a gente vai usar isso no banco de dados, certo? O Java em si, você vai usar ele como um editor de texto que tenha sido texto puro. Não se pode usar editores de texto que guardam informações de controle no final desse texto, tá? Vai ser utilizado editor de texto em modo texto. Tipo, se você estiver usando, por exemplo, o Windows, você vai usar o Notepad ou o bloco de notas. Não usar o WordPad, não usar o Word, não usar nada disso, porque eles têm uns caracteres de controle de fontes, tamanho de fontes, que isso não pode estar colocado lá, porque na hora que você for fazer a compilação do Java e gerar o que ele precisa gerar, não vai funcionar, certo? Ele vai dar erro justamente nos caracteres de controle. Se você estiver usando outra linguagem, macOS, Linux, você tem que usar um editor de texto em modo texto para lá. Só que o Java em si não é uma linguagem que você vai em 2 tempos botar uma tela no ar. Existem algumas particularidades e que você precisa seguir. O Java, ele tem... A linha de programação em si, ela sofreu algumas mudanças no decorrer dos anos, tá? Então é chamado de paradigma de programação. Existem vários paradigmas, mas 2 em particular, na qual eu participei, eu vou te falar. Existe um paradigma chamado procedural. O procedural é o seguinte: você tem um arquivo onde guarda todas as suas opções, funções ou procedures dentro desse arquivo. Então você vai ter lá um arquivo de 3.000, 4.000, 5.000 linhas, fácil. No procedural, quando eu vou fazer a chamada a esse procedimento, você carrega esse procedimento, ele fica guardado na memória e os aplicativos vão começar a usar esses procedimentos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro quando a gente começar a usar. Então foi criado uma outra forma. Ao invés de eu carregar todo o arquivo para a memória, eu passo a carregar arquivos separados com a função na qual ele vai ter que ser necessário, com o que ele realmente precisa. Exemplo, você cria uma aplicação que vai habilitar a API da webcam. Então, você precisa apenas dizer, olha, gente, aciona a webcam.
E aí a API vai habilitar a webcam. Ah, sopa de letrinha? Não sabe o que é uma API? Não tem problema. API é uma aplicação no sistema operacional que vai executar uma função de baixo nível. Basicamente é isso. Tá? Pode fazer outras coisas, mas basicamente é executar uma função em baixo nível. Então, o que é que a gente tem que fazer? Foi criada uma outra opção. Ao invés de eu ter somente o procedural, eu passei a ter uma coisa chamada orientado a objetos. Tá? Esse lindo nome indica que você vai ter um objeto, qualquer objeto. Vou pegar aqui uma capa de celular, isso aqui é um objeto. E o que vai caber aqui dentro, neste caso aqui, seria apenas o telefone celular, certo? E para cada objeto eu vou dizer o que é que vai caber dentro dele, o que é que vai estar dentro dele. Olha, eu vou estar uma xícara, eu vou estar sólido, líquido, qualquer coisa que couber no limite da xícara. Tá? No caso do objeto em informática, a gente tem certos objetos que a gente... Bom, certos objetos podemos definir que eles têm uma função específica para determinado setor. Por exemplo, na venda, que eu estava falando sobre controle de vendas, como fazer esse controle de vendas, existem objetos que determinam esse controle de vendas, como por exemplo, o cliente. Eu tenho que ter informações do cliente, como nome, CPF, certo? Um código, que seria um código de identificação desse cliente. Esses objetos, ou seja, eu teria o objeto, lembrando da ideia do celular ou da ideia da xícara, e dentro desse objeto, numa xícara que eu dei o exemplo, colocaria arroz, feijão, essas coisas, seria o objeto de clientes e dentro dele estaria os dados de código, nome e CPF, certo? Seria essas opções que nós temos que trabalhar dentro do orientação ao objeto. Uma outra coisa relacionada à orientação ao objeto é a necessidade de você instanciá-los. Claro que com o tempo a gente vai ver o que é uma instância de um objeto, como a gente vai trabalhar com essa instância, entre outras coisas, certo? Além da paradigma, tá? E um detalhe importante em cima do Java que seria o seguinte: mesmo estando com o Java, mesmo colocando em vários sistemas operacionais, vários dispositivos, exceto os dispositivos que têm algumas diferenças entre eles, específicas do dispositivo, mas imagina, eu estou com Windows, eu estou com Linux, eu estou com Mac, vai fazer com que dentro desses sistemas operacionais, códigos sejam usados independente ou com pouquíssima mudança, seria o mesmo para um e o mesmo para o outro. Porque o Java trabalha com a ideia de eu tenho que ter o Java rodando lá, eu tenho que ter o cliente Java funcionando e ele que vai traduzir essas informações designadas pelos códigos para passar a informação para o usuário, certo? Para isso, eu preciso fazer downloads de algumas coisas. Eu preciso baixar o kit de desenvolvimento, eu preciso baixar... Eu preciso de uma IDE, um aplicativozinho que facilite a minha vida? Não, eu posso usar, como eu já disse, um bloco de notas. Mas a ideia de trabalhar em cima de informática hoje em dia é eu ser rápido, ou seja, eu ter uma coisa chamada RAD, Rapid Application Development, indicando que eu posso trabalhar com desenvolvimento rápido de aplicações. O Java puro, ele não vai tratar isso porque eu preciso abrir arquivos textos, ter um conhecimento legal disso aí para poder funcionar, saber o que é um pacote, como unir os pacotes dentro de um mesmo componente, tá? Então a gente vai trabalhar com uma IDE que vem ajudar bastante a gente em configuração, bastante a gente em desenvolvimento. O Java é o mesmo, só que ele vai facilitar a minha vida para eu não ter que estar levantando coisas de tipo assim, para ajudar, tá? Por exemplo, eu vou desenhar uma tela, certo? No modo bloco de notas eu posso desenhar essa tela na mão, só que eu tenho que ter uma visão que no começo eu não tenho. A altura e largura de uma tela é a parte mais trabalhosa, tá? Do Java. Existe uma coisa chamada programação em 3 camadas: modelamento, controle e visualização. A visualização é aquela que o usuário vê, certo? Seja em JSF, seja ele em desktop, seja ele em iOS, é a tela que o usuário vai enxergar, é a informação que você vai pedir ao usuário. Mas as outras 2 camadas se referem para a persistência do banco, tá? Onde vai fazer a gravação, ou no banco de dados, ou no arquivo texto. E a outra camada
é a camada de regras de negócio, que vai determinar como é que vai se comportar a questão de estoque, como é que vai se comportar se eu posso ou não fazer uma venda para um cliente. Tudo isso são a rigorosidade que o Java vai pedir, a orientação a objeto em si pede isso. E é isso que a gente vai começar a trabalhar, tá? Isso aqui é só para você ter uma ideia, isso aqui nós chamamos de nivelamento do que a gente vai ver. Então o que acontece? Vamos ver nesses próximos vídeos como colocar isso em prática. Vamos pequenos passos, ó, vamos seguir aqui. Ninguém vai para o número 2 sem passar pelo número 1. Então se você não chega ao segundo andar sem passar pelo primeiro, pelo menos aqui no Brasil. Não vamos colocar outros países ainda, que tem países aí que não existe o andar 9, não existe o andar 13, não é o nosso caso. A gente tem todos os andares normais, então segundo eu tenho que passar pelo primeiro. A gente vai primeiro ver esse passo, depois vai ver o outro. Vamos usar uma ideia chamada NetBeans, tá? Que facilita muito a vida, tá certo? E aprender Java em relação a isso. Bom, gente, por hoje é só isso, tá? Se você gostou do que eu falei até agora, deixa teu gostei aí. Se não está inscrito, se inscreve aí pra gente começar a continuar trabalhando isso aí, tá? Até a próxima para vocês e tchau!